Norton, já tá gravando. Eu vou também é, deixar aqui meu microfone e minha câmera desligada, tá? Obrigado, Norton. Boa aula a Ok, todos. prazer. Sejam bem-vindos todos para a disciplina de parasitologia. A programação já foi divulgada, né, tanto na segunda quanto na quinta-feira. Eu vou começar a falar um pouquinho com vocês, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, por favor, podem levantar a mãozinha ou interromper mesmo, não tem problema nenhum. E também podem utilizar o chat, né, que eu fico de olho aqui nas perguntas, o Léo também pode me ajudar caso eu engula algumas. Então, esse curso de parasitologia, ele é muito denso, né? Ele é muito rápido, digamos assim. E dentro da parasitologia, a gente tem algumas características que são interessantes com relação aos parasitos de uma forma geral. Todos eles são eucariotos. É diferente da microbiologia, que vocês veem numa outra matéria, que tem lá com o pessoal da micro, que é 3 vezes por semana, eu acho. É bem mais extenso que o nosso. Mas é diferente. Eles atuam mais na parte de bactéria, vírus, né? A micromédica, a imunologia. E a gente aqui, a gente trabalha mais com eucarioto, com células que têm núcleo, ou seja, um material genético dentro de um envoltório nuclear. Então, essa é uma grande diferença com relação à microbiologia. E isso, de certa forma, é um problema, porque a gente vai ver no curso de parasito que existem várias infecções, né, várias doenças causadas por parasitos. A incidência ela abrange principalmente países em desenvolvimento, né? E a gente, infelizmente, ainda está em desenvolvimento e acaba sofrendo com uma série de doenças com relação a esses parasitos. Então, dentro da disciplina, a gente vai ter um bloco de fungos, que é o que a gente vai começar hoje. Depois a gente vai ter um bloco de protozoários e, finalmente, um bloco de vermes, de eumintos. E todos eles são eucariotos, tá? Então, isso é uma característica que vai determinar bem o nível, né, de, de abordagem que a gente vai tomar. E uma coisa que é diferente, começando com a micologia, que é fungo, e atualmente isso não é muito possível, mas enfim. Se você for numa biblioteca, atualmente eu acho que é meio difícil de ir numa biblioteca, mas se você pegar um livro de parasitologia, e existem vários, você vai cair em duas possibilidades. Um livro que tem fungo e outros que não tem fungo. Então, existem duas escolas aí de parasitologia no planeta.
a nossa considera fungo parasito, tá? Mas não são todas. E tem um motivo para isso, tá? Que é uma coisa importante, que eu acho que vai ser cobrado em avaliações aí. Que é a questão seguinte, que os fungos, eles são considerados parasitos facultativos, tá? E o que significa isso? Um fungo, ele pode ser parasito, mas ele não depende do hospedeiro para completar o seu ciclo vital, o seu ciclo de vida, tá? Então, a gente vai falar de fungos nesse primeiro bloco e eles são extremamente independentes. Eles não dependem, então, de um ser humano, de um animal, de uma planta. Eles vivem muito bem na natureza e PT, saudações. Então, eles não dependem de um hospedeiro para completar o ciclo de vida. Ah, quer uma diferença? Vou te falar. Vamos lá. No próximo bloco, na parasitologia, vocês vão ver protozoários. Então, que causam leishmaniose, doença de Chagas, malária, toxoplasmose e vermes, né? Ascaris, xistossoma, etc. Nesses casos, existem vários parasitos que dependem de hospedeiros para completar o seu ciclo de vida. Vamos pegar um exemplo bem característico, que é a malária. A malária é causada por um protozoário chamado Plasmodium. Ele é o agente etiológico da malária. É um protozoário que vai infectar um indivíduo que pode ser um animal, o ser humano principalmente, que é o que a gente vai abordar aqui, são seres humanos, né? E ele vai causar uma doença extremamente grave, que é a malária, né? Tem vários tipos de malária, a gente vai ter aula sobre isso especificamente. E quem transmite a malária é um mosquito, o Anopheles. Então a picada dele vai, né, contaminar o indivíduo. E esse protozoário, essa malária, né, o plasmódio, ele vai depender desse ciclo que alterna entre o hospedeiro vertebrado, no caso a gente está falando mais do ser humano, mas também vai depender do mosquito. Então, tirando o mosquito do sistema, esse protozoário ele não existe. Ele não consegue completar o seu ciclo biológico. E os fungos, eles não dependem desse ciclo. Ele pode viver perfeitamente na natureza e, ótimo, ele vai se dar muito bem. E ótimo, PT, saudações. Ele não. E se você olhar em termos de fungos, a gente vai ter é um reino próprio, né? É um reino gigantesco, tem milhões de espécies de fungos. Aí tem vários trabalhos que falam aí uma quantidade absurda de espécies, eu não duvido não, eu acho que existe mesmo. Mas uma característica que eles têm em comum é que eles são, na sua grande maioria, decompositores. Tá, eles são considerados saprófitas. Eu vou colocar aqui no chat. Saprófitas ou decompositores.
É o termo técnico para a gente designar um fungo, tá? Então, esses fungos, o que mais são que a gente conhece, né, na real? Eles são bolores, né? Então, eles apodrecem alimento. Quando o alimento estraga, o queijo, a laranja apodrece, né? Que tem aquela capa verde. Aquilo lá é um fungo. O fungo está degradando aquele alimento. Ele é um decompositor por natureza. Então, existem milhões de espécies de fungos na natureza, no mundo todo. A gente respira esporos constantemente. E, obviamente, você não tem que parar de respirar. Você respira porque eles estão aí, eles são microscópicos e faz parte da vida da gente. Mas nós somos suficientemente saudáveis para impedir com que nós tenhamos infecções causadas por esses fungos. Então, essa é uma característica inerente à classe e indiscutível. Então, eles são decompositores, tá? Eles são saprófitas, como está dizendo aí no chat. E alguns deles, e dá para contar nos dedos, tá? Eles são capazes de causar infecções, tá? Não só no ser humano, mas também em animais e principalmente plantas. Então a gente não vai falar muito de planta, porque não é o objetivo aqui, que vai ficar restrito às infecções causadas no ser humano, que eu acho que é mais importante para vocês dentro da área da enfermagem. Em alguns momentos, a gente vai ver isso na próxima aula, os animais participam, tá? dessa tríade de possibilidades de infecção. E aí tem a Beatriz, que quer fazer uma pergunta. Por favor, Beatriz, pode falar. Professor, eu estou com uma dúvida. O senhor falou que realmente alguns fungos infectam plantas que não seriam o foco da enfermagem, mas existe algum fungo que infecta a planta que, ao ter contato com o ser humano, pode passar alguma doença? Muito boa pergunta, perfeita. Nós vamos ver, existem vários, tá? Existem vários. Atualmente, eu acho que não é só por causa da Covid, não, tá? Mas existem alguns fungos que tomaram cenário em função da Covid, que não eram nem conhecidos muito até pouco tempo, ou que causavam infecções muito raramente. Um dos casos eu acho que mais conhecidos de vocês, que vocês viram recentemente em função da Covid, é a questão do tal do fungo negro. Vocês já ouviram falar? Que agora no final do ano não, no início desse ano começou a vincular uma série de infecções causadas por um chamado fungo negro. Saiu na Globo, nos veículos de comunicação. Acho que foi mais na Índia, né, professor? Exatamente. É um fungo, ele é da classe dos, eu vou escrever aqui, zigomicetos. Um zigomiceto é um fungo extremamente raro de causar infecção. Ele não é negro, tá? Ele é branquinho, mas não sei porquê. A gente vai conversar mais sobre isso, que alguns produzem melanina, então tem essa confusão com relação a alguns fungos. Mas no caso, os zigomicetos que causaram infecção grave, no caso de pacientes com Covid, foi exatamente como mencionado, uma quantidade muito grande na Índia e Bangladesh e em alguns outros países asiáticos, que coincidentemente têm uma população
muito suscetível a diabetes. Então, são indivíduos que têm diabetes crônicas, doenças de base, né? E esses caras passaram a ser um alvo muito grande, né, em termos de infecção por esses tipos de fungos, que a gente chama de fungos oportunistas. Tá? Nós vamos ter uma aula sobre fungos oportunistas. Então, como o próprio nome diz, ele não é um fungo qualquer, ele não é agressivo o suficiente para causar infecção numa pessoa saudável. E aí vale dizer que a gente aqui, nós todos somos muito saudáveis com relação à infecção fúngica, tá? Então, é muito difícil você ser um cara suscetível a uma infecção fúngica. Isso é bom, tá? Talvez isso não continue durante muito tempo, mas isso é uma outra preocupação. Não é o objetivo desse curso fazer um alarmismo com relação a isso. Mas a gente tem que dizer as verdades. E no caso desses fungos negros, que causaram infecções oportunistas, principalmente em pessoas acometidas com Covid, na Índia, e também outros países asiáticos ali em volta, tá? A Índia principalmente, mas eram todos associados com diabetes. Então, infelizmente, é uma situação que aumenta bastante a possibilidade de você ter uma infecção por um fungo oportunista, tá? Entre aspas, oportunista. A gente vai discutir mais sobre eles, tá? Eles dependem de uma oportunidade, ou seja, uma fraqueza do sistema imune do hospedeiro para que eles causem um dano, uma infecção, tá? E uma coisa que, antes de abrir para a Gabriela, uma coisa que é importante ressaltar no caso dos fungos, isso é uma coisa geral, tá? É que, meio que dando um link lá com o pessoal da imuno, na microbiologia, essa deficiência imunológica, ok? Ela não é de base humoral, ou seja, não é falta de anticorpo. Ela é uma deficiência de base celular, tá? Então, comunicação entre as células do sistema imune que ficam comprometidas e não dão uma resposta adequada, tornando o indivíduo imunocomprometido, tá? Isso é uma coisa bem geral em relação a doenças fúngicas, doenças causadas por fungos. Ok? Gabriela, por favor. Boa tarde, professor. Em questão de pacientes com Covid, né? Esses fungos oportunistas, eles são os fungos que podem levar o paciente a óbito entrando em via oral, os pacientes entubados? Ótima pergunta. A gente está avançando bastante no tema, né? Infelizmente, sim. A gente vai ver que muitas infecções, hoje não, né? Porque essa primeira aula fala de infecções cutâneas e superficiais, que são infecções mais banais, entre aspas, tá? Eu vou falar banal, mas eu posso ser punido por isso. Mas existem infecções, sim, que são adquiridas por inalação, né? Então, você entra em contato com esporos de fungos por fragmentos de hifa pela via inalatória. Isso é muito comum, é uma das formas mais comuns
de você entrar em contato com fungos. E, na verdade, se você for colocar ao pé da letra, Gabriel, você está respirando fungo o tempo todo, ainda mais aqui no Brasil, que é um clima tropical, úmido, né? Em que a quantidade de esporos e tudo na natureza é muito grande. Mas o teu sistema imune, né, a tua estrutura de saúde imunológica, ela é montada e adaptada para impedir com que qualquer infecção ocorra através desse contato. Então, quando você inala esporos lá nos alvéolos, as macrófagos de sentinela, as células de Kupfer, células dendríticas, todas as células de repertório mononuclear fagocítico, elas estão ali de prontidão e elas vão lá e vão fagocitar esses corpos estranhos, esses esporos, ou qualquer outro tipo de fragmento de hifa que você tenha entrado em contato, e eles vão ativar essas células fagocíticas, né, através de agentes microbicidas clássicos, que vocês vão aprender isso com detalhe lá na microbiologia, mas que envolvem lá, eu vou escrever aqui, óxido nítrico, água oxigenada, tá, eu escrevi aqui, que são agentes microbicidas e outros radicais livres, né, que vão ter atividade microbicida, que vão eliminar esses estranhos aí, esses esporos, etc. Tá? E no indivíduo que está imunocomprometido, isso é dificultado. Então, dependendo da carga fúngica que a gente chama, né? Ou seja, da quantidade de esporos que você inala, tá? Isso pode influenciar o final da tua resposta, dependendo da sua condição imunológica. Se você não tiver um sistema imune apto, né, que as células dos macrófagos elas se tornam ativadas, né, como deveria ser, aquele burst oxidativo que eles falam na imunologia, que é justamente a capacidade de produzir agentes microbicidas suficientes para eliminar aquele invasor, tá? Essa situação pode ser uma coisa delicada que vai levar a situações de infecção, no caso dos fungos. E alguns fungos, como a gente vai ver nas próximas aulas, alguns podem se tornar patógenos intracelulares. E aí eles podem se disseminar para outros órgãos a partir do pulmão, né? E aí causar infecções, que é o que a gente vai ver com alguns detalhes quando falar de cada um dos tipos de fungos que a gente vai ver. Então, não sei se eu respondi tua pergunta, Gabriela. Respondeu sim, professor. Obrigada. Agora, os fungos, eles podem causar infecção, né? É um dano que a gente chama de micose. Eu escrevi aqui no chat. Então, são micoses, né? E aí tem micose de unha, micose de pele, e tem micoses um pouco mais complicadas que podem atingir órgãos internos, né? Então, a nível de pulmão, principalmente, que é o que a gente vai ver em umas aulas mais para frente, mas também pode atingir tecidos subcutâneos, como cartilagem, osso, e outros tecidos internos, tá? Então, Beatriz, pode falar. Eu estou falando demais, mas... Não, é porque minha dúvida é justamente sobre isso. Para mim, apenas algo na superfície da pele
era causada por fungo seria chamada de micose. Então, mesmo internamente, a gente também pode dar o nome de micose. Qualquer patologia causada ia falar vírus, por fungo. Perfeito. Então, existem micoses, as mais comuns, tá? E aí eu tenho que dizer que isso realmente é verdade. As mais comuns são micoses na pele, nas unhas, né? Eventualmente nos cabelos também, que acumulam queratina em alguns casos. Mas o mais frequente realmente é na pele e nas unhas, né? Que você realmente vê, né? O dano ali, o fungo crescendo. Mas eles também podem causar micoses, por exemplo, no caso da cândida, tá? Que é um fungo que a gente chama de oportunista. A Cândida albicans, né, que é o fungo mais famoso dentre esses fungos, ela é um habitante natural da nossa microbiota. Todo mundo tem cândida na mucosa da oral, mucosa gastrointestinal, urogenital, todo mundo tem cândida, tá? Mas não significa que você tem, por exemplo, uma candidíase, né? Então, por exemplo, o Osama Bin Laden tinha cândida na mucosa dele lá, antes dele ser morto lá. O Obama, que era presidente dos Estados Unidos, tem cândida. O nosso presidente, né, o maravilhoso, ele tem cândida na mucosa, mas ele não tem candidíase. A gente tem, eu tenho, todo mundo aqui tem. Faz parte é um fungo que faz parte da nossa microbiota, ou seja, aquela população de micro-organismos, tá? Que incluem bactérias e fungos, que fazem parte naturalmente da nossa mucosa. São populações que interagem ali com a gente, né? No intestino, na mucosa urogenital e também na pele, tá? Mas, eventualmente, você pode ter uma candidíase, que é uma infecção causada por esse fungo. Então, por algum motivo, e a gente vai ver isso com detalhes na aula de Cândida com a Suzana e com o Wagner, a Cândida pode virar um monstro, ela deixa de ser comensal, né, que ela está ali quietinha, fazendo parte da microbiota, mas ela pode proliferar e causar um dano, tá? Que pode atingir as mucosas. E nesse caso, existe uma destruição do tecido das mucosas. Isso pode ser bastante doloroso. Então, existe uma destruição do tecido que promove uma reação imunológica de inflamação. Então, você tem edema, você tem dor, você tem coceira, você tem aumento de temperatura. E isso pode atingir a pele, a mucosa, pode ser a mucosa oral ou gastrointestinal, no esôfago, tá? Pode causar um desconforto bastante grande. E também o trato urogenital, tá? Então, muitas vezes a candidíase pode se transformar numa doença, por exemplo, sexualmente transmissível, né? Se o seu companheiro está com a candidíase, ele pode transmitir para o outro companheiro durante o ato sexual. Então, são situações que podem acontecer, e a gente vai ver isso em detalhe nessa aula de oportunistas, porque podem ser por variações hormonais, pode ser por uma má alimentação, um estresse, tá? Ou por a utilização de algum antibiótico de amplo espectro, que elimina boa parte das bactérias, e aí a Cândida, que é um eucarioto, né? Ela fica, eu estou livre aqui, não tem competição,
e ela acaba se proliferando e causando dano. Então, existem várias condições que podem determinar o aparecimento desse tipo de infecção. E também tem influência genética também, tá? Por exemplo, tem várias doenças intestinais, como síndrome de Crohn, em que os fungos eles participam ativamente na infecção, na inflamação do trato gastrointestinal, por causa de problemas, muitas vezes genéticos. Então, a gente vai discutir isso com mais detalhes, porque envolvem receptores do sistema imune, né, que reconhecem componentes da parede celular do fungo, que não sinalizam direito a resposta imune. Aí vai desencadear uma série de problemas inflamatórios que vai levar a uma inflamação autoimune. Oi, Rafaela, pode falar. Oi, professor. Então, nós podemos dizer que o fungo Cândida, ou qualquer outro, ele vai causar algum dano quando a gente tem um aumento na carga viral? Viral não, né? Viral não, perdão, porque não é vírus, é um fungo. Mas um assim, fungo. há um aumento na proliferação, no caso? Isso. A gente vai ver isso em detalhes na aula de oportunistas, mas só para adiantar, a Cândida ela está presente na nossa microbiota, faz parte da sua, da minha, ela está lá, em pequena quantidade, tá? Comparado com bactérias, por exemplo. A quantidade de bactérias da microbiota é muito maior, tá? Mas tem cândida, sim, tem leveduras, não só cândida, tem outras leveduras que fazem parte da microbiota e elas são do bem, tá? Elas fazem parte natural. Eventualmente, ocorre um desequilíbrio que leva à proliferação exagerada da cândida, tá? E aí, esse é um ponto interessante da tua pergunta, porque a gente vai ver lesões. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ver as aulas gravadas de hoje, mas, por exemplo, nos dermatófitos, a gente tem lesões de pele, né, principalmente, que são inflamadas, elas são bastante agressivas, elas causam coceira, elas causam inflamação, né? E isso tem a ver com a proliferação do fungo. E é uma característica do fungo que eu acho que é importante ressaltar, que é a questão, além dele ser um eucarioto, né, quer dizer, o material genético está dentro de um núcleo, então ele é diferente de bactéria, que é procarioto, tá? E, além disso, o fungo ele não faz fotossíntese. Então, para quem teve a oportunidade de ver a aula gravada da professora Suzana, com o sotaque dela de espanhola, que é muito gostoso de ouvir, mas vocês vão ver que os fungos eles fazem uma digestão chamada de extracelular. Então, eles não fazem fotossíntese, são diferentes de plantas, né? Então, eles têm parede celular, mas não fazem fotossíntese. E aí, como é que eles fazem para se alimentar? Eles secretam várias enzimas, tipo protease, lipase, glicosidase, fosfatase. Eles secretam isso para fora da célula. Ali em volta do ambiente deles, essas proteases elas vão degradar a matéria orgânica que tem ali. Então, tem lipase, tem protease, tem glicosidase, etc. Então, mas isso vale para todos os fungos, sejam eles saprófitas, né, decompositores, ou fungos que causam infecção. Então, no tecido que ele está se desenvolvendo, ele secreta enzimas. Essas enzimas vão degradar
as proteínas que estão ali na pele, que estão na mucosa, né? E isso vai desestabilizar a matriz extracelular e a estrutura do tecido, tá certo? Uma vez dissolvido esse composto orgânico, as proteínas, os peptídeos vão ser aí absorvidos, os açúcares, os ácidos graxos, que o bicho vai ter que pegar de volta, passar pela parede celular, passar pela membrana, até entrar dentro da célula para poder ser usado para produção de energia, né? Mas vejam que é sempre a mesma forma de digestão extracelular. E muitas vezes, então, essas enzimas proteolíticas, elas vão ser as responsáveis pelos danos, pelas lesões na mucosa ou nos tecidos que a gente vai ver ao longo do curso da disciplina aqui de micologia. Amanda, por favor. Oi, professor, boa tarde. Eu estou com duas dúvidas, na verdade. Uma é se o fungo que é saprófito, que ele é decompositor, ele também vai poder ter, então, essa forma parasitária e pode alternar ou não, é algo exclusivo? Então, é uma ótima pergunta. Os fungos, eles são extremamente versáteis, tá? E, normalmente, eles podem se desenvolver na natureza, lá na vegetação, e é muito comum eles fazerem isso. Eles se desenvolvem também, a gente vai ver em alguns exemplos, eles concentram em fezes, tá? Principalmente de aves e também de morcegos. Então, as excretas de aves, morcegos, de uma forma geral, elas são muito ricas em matéria orgânica, principalmente ácidos, purinas e pirimidinas, ácidos orgânicos, que são ricos, né, em termos de fonte energética e que os fungos aproveitam, tá? Então, se você pensar, o fungo, ele é um eucarioto, tá? Ele tem membrana, uma bicamada lipídica, ele tem parede celular, e a grande maioria não é móvel. O que significa isso? Ele é levado pelo vento, os esporos, os fragmentos de hifa, eles são levados pelo vento. Então, muitas vezes eles pousam num lugar lá, um substrato, né, na mesa, sei lá, aqui no computador, no meu telefone. Pô, não tem nada para comer ali, né? Não tem matéria orgânica nenhuma. Então, a vida do fungo não é fácil, tá? Então, aí você derrama Coca-Cola no fungo, aí o esporo, opa, tem glicose aqui. Aí ele, pá! E a mesma coisa, quando os esporos eles caem acidentalmente nas fezes de animais, principalmente a gente vai ver pombos, que é um problema, tá? No caso do Cryptococcus, que a gente vai ver que é a doença do pombo, que é uma doença associada com a vida social de grandes cidades, né, onde existe uma grande quantidade de pombos. Eles caem ali, os esporos, eles se desenvolvem por causa da matéria orgânica rica. Outros exemplos envolvem galinheiros, tá, que tem muita fezes de aves. Cavernas, onde tem acúmulo de morcegos. Então, morcegos, eles fazem as suas necessidades e as fezes acumulam no fundo das cavernas, eles chamam isso de guano. Também facilita muito o desenvolvimento de alguns tipos de fungos, como a gente vai ver, principalmente histoplasma. E outros exemplos, né, que a gente vai observar. Então, ele não depende, né,
de um indivíduo para causar doença. Ele pode muito bem viver lá no cocô do pombo, feliz da vida, e aí o cocô seca, né? As fezes elas ficam um farelo, elas desidratam, né? Não sei se alguém já foi carimbado por uma ave, né? O cocô é líquido, né? No início, depois ele fica seco, tá? E aí ele vira um farelo, aquele farelo é um monte de esporos, né? Quando o pombo bate a asa, enfim, aquilo é jogado na atmosfera e as pessoas vão acabar inalando aquilo, tá? Então é dessa forma que acaba acontecendo a infecção, tá? Então, por isso que eles seriam parasitas facultativos, porque vai depender da disponibilidade do meio. Isso, ele não depende de um hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. Se ele ficar a vida inteira lá no cocô do pombo, para ele tá show de bola, tá? Entendi. Agora, Obrigada, professor. se você observar, assim, fazer uma análise crítica, né, do ponto de vista evolutivo, a gente vai ver que das milhões de espécies de fungo, são em torno de 10 ou 12 que são capazes de crescer a temperatura de 37 graus Celsius, que é a temperatura do nosso organismo. Tá? Então, a termotolerância, né, que a gente chama, que é a capacidade do fungo crescer a temperatura de 37 graus, é considerado um fator de virulência, porque são pouquíssimos os fungos que têm essa capacidade. Isso foi selecionado ao longo da evolução, tá? E tanto que tem uma história interessante que fala da extinção dos dinossauros lá no Cretáceo. 65 milhões de anos atrás, quando um meteoro atingiu a Terra, tá? Foi o último cataclisma que aconteceu, né? O último problema assim astronômico que envolveu o sistema terrestre. Foi um meteoro que atingiu a Terra ali no Golfo do México, que foi 65 milhões de anos atrás. Naquela época, a Terra era dominada pelos dinossauros. E os dinossauros, eles eram organismos complexos, né, metazoários, bastante complexos, que tinham um sistema imune bem adaptado, mas eles tinham temperatura do sangue era frio, não tinha temperatura quente, como é o caso dos mamíferos. E existe uma hipótese de que durante esse processo, após o choque, né, do meteoro na Terra, houve uma seleção natural ali, favorecendo o crescimento, a expansão dos mamíferos, em função do choque. Então, o planeta era dominado pelos répteis de sangue frio, tá? Que não eram resistentes a infecções fúngicas. Aí aquele meteoro bateu na Terra, levantou uma poeira, bloqueou a fotossíntese durante muitos anos, tá? É uma hipótese realmente é fato isso, tá? Isso está tudo documentado. E aí tem um pesquisador que sugeriu que esse fato, esse cataclisma tenha favorecido o aparecimento, o surgimento, a ascensão dos mamíferos que tinham sangue quente e filtraram, então, os fungos que se desenvolveram nessa situação pós-impacto.
Então, houve muita degradação da matéria orgânica vegetal, uma quantidade absurda de esporos na atmosfera, que contaminaram os répteis que não eram adaptados e acabaram falecendo de infecções fúngicas. E os mamíferos, com seu sangue quente e um sistema imune tanto inato quanto adaptativo elaborado, eles eram resistentes a essa infecção por fungos. Então, existe essa hipótese aí de separação aí, com a ascensão dos mamíferos nessa época. Tá? Entendi, bem interessante. Obrigada, professor. Espera aí que eu estou pulando umas perguntas aqui. Professor, Fala. na aula que o senhor deu, né, que botaram no Classroom, que eu já vi, na parte que o senhor fala sobre micose de praia, né, e que o senhor falou que não é da praia, que pega, eu não entendi muito bem essa parte. Ah, ótima pergunta. Aqui tem uma pergunta da Rebeca também, que ela escreveu no chat. O funcionamento da malacésia, micose de praia. Tá, perfeito. Perfeito. Então, essa questão... então, a gente dividiu a questão das micoses em função do local onde elas ocorrem, tá? Então, lá na aula da Suzana, de introdução, vocês vão ver que tem micoses superficiais, que atinge a camada mais externa, morta da pele, tá? Das unhas, do cabelo. Depois a micose cutânea, depois micose subcutânea e sistêmica e oportunista. Então, é uma evolução aí de... Mas é uma divisão artificial, é só para facilitar o entendimento, tá? Então, começando com as micoses superficiais, que envolve a tal da malacésia furfur, que é essa pergunta tua e também da Rebeca aqui que ela colocou no chat. A malacésia furfur, ela causa uma micose que a gente chama, quer dizer, a gente chama não. Popularmente, ela é chamada de micose de praia, tá? E também, em alguns casos, é chamado de pano branco, popularmente, tá? E por que isso acontece? Porque é um fungo que está presente na nossa pele, tá? É natural isso. Você adquire esse fungo algumas horas depois que você nasce. Ele já vai fazer parte da sua microbiota. Então, quando você coça a pele assim e vai limpar a unha, embaixo da unha tem aquela massinha, aquilo ali está cheio de malacésia. Você está povoada de malacésia na sua pele. Isso é normal, tá? Ah, mas então como é que é esse negócio de micose de praia? Então, a malacésia é um fungo que faz parte da nossa microbiota, todo mundo tem, tá? Mas não significa que você tenha uma micose, ok? Então, o que acontece quando você tem a micose, entre aspas? Eu estou botando entre aspas, por quê? Essa micose é uma micose considerada superficial. E tem muito livro que fala que ela é cutânea, mas é só uma maneira de classificar. E essa micose é uma proliferação exacerbada do fungo da malacésia furfur, que ocorre na superfície da pele mais externa, mais morta da pele, tá? E esse fungo, ele é um fungo que a gente chama de lipofílico. Vou escrever aqui no chat.
Lipofílico. Então, lipo é gordura. Tá? É óleo, gordura. Fílico, amigo, né? Amigo de gordura. Ele gosta de gordura, tá? Aliás, a malacésia, ela depende de ácido graxo, ou de gordura, ou de óleo, para se desenvolver. Se não tiver ácido graxo disponível, óleo no ambiente que ela está, ela não cresce. Tá? Isso é uma coisa dramática, porque a pitiríase versicolor, que é a doença, né? Vou escrever aqui. É a tal da micose de praia, né? Que chama pitiríase versicolor, ou tínia. Versicolor é sinônimo, tá? É uma doença que é conhecida há muitos anos, tá? Mas o agente etiológico, ou seja, o fungo que causa essa doença, ele foi descoberto num acidente sem querer, quase 100 anos depois dos sintomas serem observados pela primeira vez. Então eu comento isso na aula gravada. Mas por que isso? Porque quando você vai lá, tem a lesão, né? A mancha na pele, que eu já vou comentar mais detalhes sobre isso. Aí você vai lá, você raspa com um estilete, enfim, com um cotonete, e você coloca no meio de cultura para desenvolver o fungo, ou seja lá o que for que está causando aquilo, não crescia nada. Não crescia nada, porque ele depende de gordura. Se o meio de cultura não tivesse gordura, não crescia nada. Aí um dia lá o cara errou a composição do meio sem querer, como é muito comum na ciência, né? Foi um acidente. Aí cresceu o fungo, né? A malacésia. Então demorou um tempo até descobrir quem era o cara que causava aquele tipo de micose de praia, entre aspas, que é a pitiríase versicolor. E por que eles chamam de micose de praia? Então, é errado isso, né? Não é micose de praia. Quer dizer, você não precisa ir para a praia, rolar na areia que nem um croquete para pegar o fungo ou a infecção. Quando você vai para a praia, você já está com a infecção. Tá? Você já tem as manchinhas mais claras lá na sua, principalmente aqui na parte do tórax, nas costas, né? Eventualmente aqui no pescoço, na face. Mas são lesões, entre aspas, eu boto lesões porque elas têm uma característica mais estética do que clínica, tá? Porque é uma lesão que não causa coceira, não causa inflamação, então você nem percebe o tipo de lesão que você... Lesão, né? Essas manchas que você tem na pele. Tá? E são lesões ou manchas mais claras. É exatamente isso, é o pano branco. Escrevendo aqui no chat. Pano branco. É um nome popular, né? Digamos assim. E o que acontece é o seguinte: o fungo ele está presente na nossa pele naturalmente, todo mundo tem, tá? Só que
dependendo das condições, e isso vale para pessoas que têm pele mais oleosa, tá? Pode ser por um estresse emocional, em que a sudorese tem uma quantidade maior de óleo, de secreção oleosa, ou por alimentação, né? Um regime nutricional mais rico em gordura vai modificar o metabolismo da pessoa, que vai ter uma secreção mais oleosa, e isso tudo pode favorecer o crescimento do fungo, porque ele depende de ácido graxo, de óleo, para se desenvolver. Tá? Muito bem. Então, na nossa pele, o principal ácido graxo é o ácido oleico. Ele tem 18 carbonos. Como eu escrevi aí no chat, ele tem 18 carbonos e uma dupla ligação. Tá? Esse é o ácido graxo mais abundante na pele das pessoas. Ok? E o fungo, como eu falei, ele é lipofílico, ele depende do ácido graxo. Então ele secreta uma lipase, característica da malacésia, né? Como eu comentei, eles fazem digestão extracelular, então cada fungo vai ter a sua característica, mas no caso da malacésia é uma lipase que cliva esse ácido oleico bem no meio da molécula. E ele libera um ácido que é o ácido azelaico. Tem 9 carbonos. Escrevi aí no chat. Ele tem 9 carbonos e nenhuma dupla ligação. Então ele quebra o ácido graxo no meio. Ele come metade do ácido azelaico, mas sobra, na degradação, sobra ácido azelaico ali na pele. Esse ácido azelaico ele é absorvido pelas células, né, que estão localizadas ali na nossa pele, principalmente os melanócitos. E esse ácido azelaico ele inibe a síntese de melanina pelas nossas células, pelos melanócitos. Então, a pele, ali nessa região em que há a proliferação fúngica, ela fica clara, ela fica uma mancha, ela forma uma mancha, que eles chamam de mancha, é uma mancha hipo menos pigmentada, né? Então tem menos cor, menos pigmento. Então é uma mancha clara, por isso chama pano branco. Então ela é menos colorida do que a nossa pele normal. Aí o que acontece? Quando você vai na praia, você está com aquela infecção ali, né? Teu melanócito já não responde ali naquela região. Aí você vai na praia, você vai pegar um bronze, né? A região não afetada da pele responde e queima, produz melanina. Mas a região afetada pelo fungo não responde. Então fica uma mancha mais clara. Então, por isso que existe essa associação com a praia. Porque você vai, acaba se expondo, o organismo não responde, e aquela mancha fica ainda mais evidente. Né? Lembrando que ela não causa coceira, porque o ácido azelaico, o ácido azelaico ele também tem um efeito anti-inflamatório, então não existe coceira, não existe inflamação naquela região da lesão. Por isso que é um problema mais estético do que clínico. Tá? Não sei se eu respondi tua pergunta. Respondeu, professor. Obrigada. Tássio, você levantou a mão. Boa tarde, professor.
Oi? Na aula da professora Suzana e na sua aula, vocês mencionaram que na membrana dos fungos tem o ergosterol. Aí eu acho que tiveram dois medicamentos que foram mencionados, que, como o fluconazol no caso dos dermatófitos, o fluconazol, no caso, degrada o ergosterol. Eu queria saber qual é a função desse ergosterol, que quando ele é perdido, mata o fungo. Boa pergunta. Então, uma das características dos fungos, que é diferente das nossas células, né? É a questão da síntese do ergosterol. Então, as células fúngicas, elas fazem um esterol de membrana que é muito parecido com o nosso colesterol. A gente tem colesterol, né? Quando você vai fazer exame de sangue, o colesterol ruim, colesterol bom. No caso do fungo, ele faz uma molécula muito parecida, que é o ergosterol, que é diferente do colesterol. Aí, se você olhar assim, as duas moléculas, você vai falar assim, pô, é o jogo dos 7 erros, assim, elas são muito parecidas, tá? Mas é fato, o fungo faz uma coisa e a gente faz outra, apesar de ser muito parecida quimicamente, tá? Agora, o interessante é que a síntese do ergosterol para o fungo, ela é super importante. Se você não faz ou bloqueia, interfere na síntese do ergosterol, no caso dos fungos, você bagunça o bicho todo, tá? E como é que isso acontece? Eu vou explicar em seguida, mas uma coisa interessante que você tem que levar em consideração é que se você for hoje na farmácia comprar um antifúngico, tá? 99% dos antifúngicos que tem lá na prateleira, eles inibem a síntese do ergosterol, do fungo. E isso inclui todos os azoles, então, fluconazol, miconazol, que é o Vodol, que vira e mexe está na televisão, propaganda, né? E passa Vodol, não sei o quê. É um agente que inibe a síntese do ergosterol do fungo. Os azoles. Tem outros não azoles, como o terbinafine, que ele inibe uma outra enzima dentro da síntese do ergosterol dos fungos, que é muito usado para dermatófito, que é uma infecção que a gente vai falar daqui a pouco, um pouco mais em detalhes, que é uma infecção cutânea. Por algum motivo, ele é bem eficaz, tá? Ele pega uma outra enzima na via de biossíntese. E isso, essa inibição, né, desses fluconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, todos eles terminam com azol, né? Terbinafine é diferente, que é uma outra classe, mas inibe a síntese do ergosterol também numa outra enzima, que é a esqualeno epoxidase. Mas todos eles têm atividade antifúngica, né? A anfotericina B, que é muito usada, ela começou a ser usada na década de 50, é antiga, tá? É um polieno que eles chamam, e a gente vai ver, ele é um dos poucos antifúngicos fungicidas, ou seja, que realmente matam fungo. Ele forma complexo com o ergosterol que está na membrana plasmática, mas ele também acaba interagindo com o nosso colesterol, então ele tem efeito colateral, tá? Então, a similaridade, das moléculas colesterol e ergosterol, elas dão uma certa diferença aí que ajuda no tratamento, mas elas não eliminam problemas de reação cruzada e toxicidade,
tá? Então, não sei se algum de vocês já teve o desprazer de tomar antifúngico. Vocês não, eu tenho certeza que ninguém passou bem. Existem efeitos colaterais, tá? Por causa dessa similaridade estrutural entre as duas moléculas e a via de biossíntese, tá? E no caso dos fungos, quando você inibe a síntese do ergosterol, a via biosintética, né, que é várias etapas, são cerca de 23, 25 etapas, ela é interrompida numa determinada etapa, que é a C14-ionosterol demetilase, que é uma enzima alvo para os azóleos, e a partir dali o fungo acumula um intermediário da via de biossíntese que é tóxico. E esse intermediário tóxico é que vai acabar causando a morte do fungo. Tá? E isso é o efeito já conhecido dos azóleos como fármaco, né? Digamos assim. E aí tem várias classes, tem uma quantidade absurda de azóleos aí, todos eles agem na mesma enzima. Tá? O alvo é o mesmo. O que muda é a farmacocinética, é a biodisponibilidade, enfim. Aí são novas gerações que vão sendo colocadas em mercado e aí vai variando de firma para firma, mas todos eles têm o mesmo alvo, que é a biossíntese do ergosterol. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim, professor. Obrigado. Eu pulei alguma coisa aí que era a questão dos dermatófitos. Bom, no caso então, da malacésia, né, que é um fungo superficial, essa associação com a micose de praia, não sei se eu acho que deu para entender, essas manchas esbranquiçadas, elas não têm muito... É um problema mais estético, né? Agora, nas infecções cutâneas, que são os dermatófitos, né, que a gente também, que seria a aula de hoje, essas infecções, elas causam um pouco mais de desconforto, porque, como eu mencionei, né, os fungos, eles secretam aquele monte de proteases, de enzimas e metabólitos secundários que vão ser absorvidos, no caso dos dermatófitos, eles vão ser absorvidos pela pele e vão causar uma reação inflamatória, que causam essas lesões, né, que vocês, acho que se puderam assistir a aula gravada, tem alguns exemplos assim de umas lesões, tanto na pele quanto nas unhas também. E muitas vezes a pele ela é acompanhada no caso da pele ou da unha, né, você tem descoloração, né, do tecido, seja da pele ou das unhas, né? Você tem forma de umas estrias. Por que isso acontece? Porque o fungo ele vai secretar essas enzimas, né, que vão degradar proteínas que estão ali fazendo parte da unha ou da pele. Então, por exemplo, a gente aqui, ó, eu sou todo mole, né? Mas a pele, ela tem uma flexibilidade, né? Então, isso aí é fruto da presença de elastina, né? Fibronectina, outros componentes de matriz que vão manter aqui o nosso tecido íntegro, né? E no caso de uma infecção por um fungo dermatófito, por exemplo, aqui, ó, entre os dedos, que é uma infecção que a gente chama de intertriginosa, ela pode afetar, principalmente, e afeta realmente os pés, né?
região de umidade, né, que você sua entre os dedos, formar aquele pé de atleta, aquela estrutura, é uma lesão bastante dolorosa, né, e que, não sei, eu acho que vocês puderam ver na aula gravada, mas o que acontece? A pele, na região de dobra, né, intertriginosa, que eles chamam, o fungo ele degrada as proteínas de fibronectina, elastina, tornando a pele opaca, né? Ela perde o brilho, perde a elasticidade, ela se quebra, ela rompe, né? Então, ela abre fisicamente. Então, aquela proteção física que a nossa pele proporciona, aquilo é rompido, tá? Então, a dobra, ela rompe. E nessa situação pode haver, então, infecção por bactérias, que é o grande perigo de uma infecção mais grave em função dessa ruptura física, então, que ocorre no tecido cutâneo, por exemplo. Oi, Amanda, pode falar. Oi, professor. Não sei se eu estou falando besteira, não sei se tem ligação, Não. mas é porque toda vez que minha mãe sai do banho, ela passa álcool no pé. E ela fala que tem essa questão que eu lembro que você falou, né, do pé de atleta. E aí ela fala que é para matar, então, fungo e coisa assim. E aí eu queria saber como é que o álcool poderia ajudar nessa questão. Por um lado, ele tem um efeito antisséptico, né? O álcool 70, principalmente. Lá na microbiologia, no primeiro bloco, não sei se vocês já fizeram a matéria ou vão fazer, vocês vão ver que o álcool 70 ele tem um efeito microbicida mais eficiente do que qualquer outra concentração, porque existe um trabalho científico por trás disso. Então, ele tem um efeito de evitar micro-organismos, né, sanitário. Tanto que o Covid, né, que tem um vírus envelopado com bicamada lipídica, ainda bem que ele é dessa forma, porque o álcool ele elimina esse patógeno da superfície, né? Porque ele tem essa bicamada lipídica. E a mesma coisa acontece com a utilização, no caso dos membros inferiores, né, após o banho, é válido. Ele também elimina parte dos lipídios da nossa pele, torna a pele mais ressecada, tá? Então, existe um ganho e uma perda. Então, não é para exagerar. Isso é uma coisa importante. Tá? Da mesma forma, esses sabonetes que têm atividade antimicrobiológica e tal, esses sabonetes que vendem agora no mercado. Não é o ideal você usar um sabonete desse. Você usa isso numa situação hospitalar, né? Em que há necessidade de controlar os micro-organismos, mas não no dia a dia. Que você tem a sua flora natural, e isso é saúde também, tá? Mas, obviamente, que ajuda. Tá, entendi. Você Obrigada. utilizar. Porque, por exemplo, as pessoas de idade, né? Além de. Isso é normal, não é só de idade, mas você acumula umidade após o banho, principalmente, entre os dedos dos pés, né? Por exemplo. Então, existe uma umidade aumentada ali na região intertriginosa, né? Que eles chamam, é o termo técnico para isso. E aí tem a questão, né? A pessoa de mais idade
Perdão. A pessoa de mais idade, ela não se sente confortável de secar essa região, ou porque sente tontura, ou porque a barriga não deixa, né? Tem essas coisas também, né? Papai, vovô lá, o barrigão de cerveja, não consegue nem acertar o pé, né? Mas é fato. Então, aí não vai secar, óbvio, né? Não vai secar. Mas é uma situação que pode causar problema com o tempo, porque muitas vezes a pessoa não tem a sensibilidade por algum problema menor que seja de retorno venoso, ele não tem sensibilidade nos membros inferiores. O fungo ele vai se desenvolver silenciosamente, causar uma ruptura física entre os dedos e abrir espaço por causa dessa ruptura para uma infecção bacteriana, que aí sim vai causar um dano mais grave. Mas só depois que você vai perceber, quando já é tarde, né? Então é uma situação que são coisas simples, mas que ajudam a evitar esse tipo de problema, tá? Mas como eu comentei, faz parte da biologia do fungo. Ele secreta as enzimas, elas vão degradar, né, as proteínas que estão ali na pele. No caso dos dermatófitos, como a gente, acho que se vocês puderem ter visto o vídeo, eles têm um tropismo, entre aspas, por queratina, tá? Então, eles têm, eu estou escrevendo aqui, a queratina é uma proteína, né, um polímero proteico, muito comum na pele, na unha, no cabelo. E eles têm tropismo por queratina, porque os dermatófitos eles produzem queratinases, que são enzimas especializadas na degradação, né, desses polímeros proteicos, que são bem complexos, tá? Né, que formam a queratina. Só que os dermatófitos, apesar de serem, entre aspas, queratinofílicos, né, eles têm esse tropismo por queratina, eles não são capazes de infectar tecidos mais profundos. Por quê? Porque eles não são termotolerantes. Então, eles não são capazes de sobreviver a uma temperatura mais de 36, 37 graus, que é um tecido no nosso organismo interno, né? Então, eles estão restritos ali à região queratinizada, que eles chamam, tá? Agora, se você pegar, raspar da lesão lá no dermatófito e botar no laboratório, num meio de cultura, você não precisa botar queratina, porque ele vai crescer em qualquer coisa. Tá? Então é diferente da malacésia. Se você não puser gordura, um óleo para malacésia no laboratório, ela não cresce. Mas no caso do dermatófito, se você colocar ele em qualquer coisa, ele cresce. Tá? E os dermatófitos, eles são, então, agentes muito comuns no planeta inteiro. Eles são chamados eles chamam de cosmopolitas. Cosmopolitas são agentes que estão presentes no mundo todo. Não existe uma região que tem mais ou que tem menos, tá? Eles estão presentes no mundo todo. São os agentes infecciosos fúngicos mais frequentes. Então, acredita-se que ou a pessoa já teve, ela está tendo, ou vai ter uma infecção por esse fungo, não tem jeito, tá? E a infecção, ela ocorre por contato físico, ok? Então, por exemplo, boné, chinelo, toalha, alicate de unha, ok?
são elementos físicos capazes de, uma vez contaminados com fragmentos de hifa, eles podem contaminar um tecido saudável, tá? E já tem trabalhos, alguns mais recentes, a Suzana adora falar sobre isso, que eles crescem no esmalte de unha. Então, muitas vezes a pessoa leva o próprio alicate ou vai no manicure, né? Não, esterilizou, tá tudo certinho, mas usa o esmalte lá eles conseguem se desenvolver e contaminar através do esmalte, infelizmente. São uns bichos meio esquisitos. Bruna, pode falar a pergunta. Oi, professor. Boa tarde. Sem querer interromper seu raciocínio, é que eu tive uma dúvida, assim, sobre a malacésia, não sei falar o nome. Malacésia, perfeito. Isso. Tem alguma relação com o medicamento, não sei se você conhece, Azelan, que ele é feito de ácido azelaico e ele é para tratamento com a acne. Aí eu fiquei na dúvida se tem alguma relação, porque ela se alimenta desse ácido, né? Sim. Não, então, esse trabalho todo com ácido azelaico, ele foi descoberto através de pesquisas envolvendo a malacésia, tá? Então, a malacésia, ela degrada o ácido oleico, que está na nossa pele, e um subproduto disso é o ácido azelaico, tá? Que acaba atuando como um ácidos da pele. Esse conhecimento, a indústria farmacêutica passou a produzir o ácido azelaico e que faz parte da formulação de por causa da propriedade anti-inflamatória do ácido azelaico, do C9, do carbono C9. Hoje em dia, do ponto de vista farmacêutico, industrial, o ácido azelaico ele é obtido através de um processo químico que envolve, eu vou escrever aqui no quadro, ozonólise. É um processo químico que utiliza ozônio e água de coco. A água de coco é riquíssima em ácido oleico. Então, eles produzem ácido azelaico na indústria hoje através desse processo químico, que é a ozonólise, para formular, né, cremes que têm essa propriedade anti-inflamatória, por isso que é recomendado para acnes, tratamento de acnes, né, que é uma reação inflamatória que pode ser de origem bacteriana ou não, mas que aflige principalmente adolescentes e tal, que tem um estrago, né, um inflamatório bastante grande. Então, tem muitas formulações aí à base de ácido azelaico. Nesse caso, eles fazem por ozonólise. O Michael Jackson usava cremes desse tipo para ficar mais claro, porque além da propriedade anti-inflamatória, ele também tinha essa propriedade de clarear a pele. É uma curiosidade, tá? Mas foi descoberto através dos estudos com malacésia, essa propriedade. Mas industrialmente hoje é feito por ozonólise. Não sei se eu respondi tua pergunta. Respondeu sim, obrigado, professor. Beleza. E aí, assim, eu acho que uma coisa que
talvez seja interessante. Hoje a gente está falando assim na aula, né, dessas infecções mais superficiais, né? Então, uma infecção mais bobinha, um dermatófito e tal. Não sei se vocês já tiveram esse problema, mas a micose de unha é uma micose muito chata de tratar, né? Ela demora meses. Você tem que ter muita resiliência para tratar, né? Mesmo utilizando antifúngicos, né? E no final da aula gravada, eu dou uns exemplos de alguns antifúngicos, né? Que são usados para tratamento desse tipo de infecção. Então, a Zolis, a terbinafine é um exemplo, e a griseofulvina é outro exemplo. E o interessante é que eu acho que é bom lembrar e chamar atenção, é a questão do tempo do tratamento. Então, por exemplo, você tem uma infecção bacteriana, né? Você vai tomar um antibiótico. Aí você vai tomar um antibiótico e você toma, sei lá, 7 dias, 10 dias, né? Já está resolvido. No caso dos fungos, né, principalmente esses dermatófitos, você fica tratando meses. Meses. É um saco. E muitas vezes você não consegue, porque você para, enfim, tem uma série de problemas aí. E por que isso é tão chato, né, de tratar? Então, é a questão do fato do fungo ser um eucarioto, né? Então ele tem propriedades bioquímicas e fisiológicas muito parecidas com as nossas células, é diferente de uma bactéria, que o abismo é um pouco maior, né, do ponto de vista biológico. Então eles são muito mais parecidos, os fungos da gente. E esse é um ponto. O segundo ponto é o fato de que, infelizmente, nós não temos bons antifúngicos. Tá? Então, a grande maioria dos antifúngicos, eles não são capazes de matar efetivamente o fungo, eles são fungistáticos. Tá? E isso é um problema. E a gente vai discutir mais sobre isso ao longo das aulas, porque aí a gente vai entrar com infecções um pouco mais graves, né, que são infecções em outros órgãos, não só da pele, mas pode atingir o trato gastrointestinal, o pulmão, o fígado, o coração, etc. E aí os tratamentos são ainda mais complicados, né, porque na sua grande maioria, infelizmente, são todos fungistáticos, ou seja, eles não matam o fungo, eles retardam o crescimento do fungo, mas não eliminam o fungo. Então, a partir do momento que você toma um antifúngico, você depende ainda do seu sistema imunológico para que complete o serviço, tá? E como eu comentei, muitas vezes esse sistema imune não está apto a completar o serviço. E esse é o grande problema, então, das infecções fúngicas. E se você observar, nos últimos 10 anos, o número de infecções fúngicas tem aumentado em frequência. Tá? Isso foi abordado no início da aula pela professora Suzana, na aula gravada, que é um fato realmente. Então, nos últimos anos, o número de infecções fúngicas tem aumentado em frequência. Por quê? Porque a nossa qualidade de vida aumentou. Ou seja, as pessoas vivem mais. Tá certo? Então, a expectativa de vida aumentou. As pessoas vivem mais, atingem uma idade mais avançada. E você pode observar, à medida que a pessoa vai ficando mais velha, o sistema imune
acaba ficando enfraquecido. É uma coisa natural, tá? Isso não é não é nada necessariamente tem a ver com uma coisa, um fato de ser uma coisa ruim, mas é fato. Então a pessoa vai ficando mais velha, ela vai tendo problemas do sistema imunológico. E o que envolve infecções fúngicas, como eu comentei no início, é a questão da comunicação entre as células do sistema imune, que deixam esse organismo mais suscetível a infecções, tá? E é o que acontece atualmente. Por isso que o número de infecções fúngicas tem aumentado, tá? Então, pessoas que têm doenças, como por exemplo, tumores, sofrem um transplante, o que que ele vai entrar? Ele vai tomar medicação, né, que vai enfraquecer o sistema imune. No caso de um transplante, por exemplo, que é uma situação extrema, né, ele vai tomar um imunossupressor. O imunossupressor abre brechas para que haja uma infecção fúngica. Então, óbvio que isso tudo aumenta a possibilidade de que você tenha um aumento, claro, de número de casos de fungos causando danos, tá? No ser humano, principalmente, tá? Mas isso também é válido para animais e plantas. Teve uma pergunta que eu acho que é interessante com relação à infecção também, e é um negócio que a gente vai abordar numa das últimas aulas, se eu não me engano, que é a questão de que muitos fungos eles produzem toxinas, né? E algumas toxinas elas podem ser bastante graves, né, fatais, mas elas também podem causar alergia. Então é muito comum pessoas alérgicas a bolor, né? Eu acredito que eu tenho alergia a bolor. Quando tem bolor, você já sai espirrando, né? Você abre o armário, já sai espirrando. Então são substâncias voláteis que alguns fungos produzem, que você entra em contato, o teu sistema imune automaticamente já responde espirrando, enfim, fica todo congestionado, etc. Então eles podem causar danos através de micose e pode causar dano também através de alergias ou intoxicações, tá? E sempre lembrando que tudo em função dessa grande quantidade de metabólitos secundários que eles secretam, que eles produzem por causa dessa característica deles de fazerem digestão extracelular, tá? Mas assim, a gente aqui no curso, vocês vão ver que a gente vai falar muito sobre coisas ruins, né? Sobre infecções, etc. e tal. Mas os fungos também são legais, né? Tem coisas muito boas envolvendo fungos, né? Então, pães, alimentos, né? Lácteos, né? Comida japonesa, para quem gosta, também tem a base de fungos, né? Hoje em dia você tem várias vitaminas, né? Vitamina B12, vitamina C. Vitamina C é produzida por um Aspergillus niger, né? Que é um fungo que pode causar infecção. Mas no laboratório ele é utilizado para produção de ácido ascórbico, por exemplo. Tá? Então tem muita coisa boa aí de biotecnologia envolvendo os fungos. Não é só coisa ruim, não. Tá? Não é só coisa ruim, não. E eu acho que o exemplo mais bacana, no caso dos fungos, eu escrevi aí, o exemplo, além de vários antibióticos, né, cefalosporina, penicilina, etc., que foram descobertos em fungos, tem esse composto aí, que é a ciclosporina, que eu acho que é
é icônico, né, do ponto de vista de produtos produzidos no fungo aqui. A ciclosporina, ela foi descoberta num acidente no laboratório na década de 70, que é produzida por esse fungo aí, que é o Tolipocladium inflatum, né? Esse fungo, ele foi isolado do intestino de um besouro. O besouro é uma piada, tá? Não é uma piada não, porque é verdade, mas o besouro é chamado de rola-bosta. Alguém já viu um rola-bosta? Alguém já foi onde tem vaquinha no campo? Ela faz um cocôzão grande, redondo assim. Então, ele foi isolado no intestino de um rola-bosta. A ciclosporina, produzida pelo Tolipocladium inflatum. A ciclosporina, ela é um imunossupressor. E hoje em dia você consegue fazer transplante de qualquer coisa, de qualquer órgão, graças à ciclosporina. E foi isolado do intestino de um rola-bosta. Olha isso. Então, a brincadeira que eu faço sempre, eu falo assim, eu nunca menospreze um rola-bosta. Ele é um besouro, ele fica rolando cocô assim no meio do pasto. É só para aliviar um pouco a questão aqui, para a gente rir um pouco. Mas é sensacional. E é um composto que ficou esquecido na prateleira durante muitos anos, até que os imunologistas começaram a ver que ele tinha uma capacidade de atuar especificamente sobre uma via de ciclofilina, né, que é específica de alguns linfócitos que estão diretamente relacionados à rejeição. E foi assim um negócio sensacional, foi isolado de um fungo, que é esse Tolipocladium inflatum. Muito bem. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa nessa parte de introdução. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor. Oi, Amanda, pode perguntar. Oi, professor, é que eu assisti a aula gravada e aí falou de macroconídeos e eu não entendi direito o que seria isso. Ótima pergunta. Então, os fungos, e isso é uma característica deles, tá? Eles fazem reprodução assexuada e sexuada. Estou escrevendo aqui. Assexuada e sexuada. Bem, a maior parte do tempo, e isso vale para todos os fungos, eles se reproduzem de forma assexuada. Ou seja, é mitose. Não tem recombinação genética através de meiose. É uma característica dos fungos. Só para você ter uma ideia, até pouco tempo atrás, até pouco tempo não, ainda hoje tem várias classes, né? Tem ascomiceto, tem reprodução sexuada conhecida através de ascosporos. Basidium miceto tem reprodução conhecida por basídeos, que é os cogumelos.
E tem os zigomicetos, que também tem a formação dos zigosporos. Aí tinha um outro grupo que era os deuteromicetos, que era uma galera que não tinha fase sexuada conhecida. E bota tudo naquele caminhão ali, que era a grande maioria, 90%. É deuteromiceto, que não tem fase conhecida. A Cândida albicans, só para você ter uma ideia, ela teve o genoma sequenciado em 1984. Foi aí que eles descobriram que ela fazia sexo. Porque no genoma tem um locus de conjugação. Não tem sexo nos fungos, né? Eles fazem conjugação, que eles chamam, então não tem sexo. E no caso do genoma apareceu lá, então eles descobriram que a Cândida realmente ela tinha uma fase sexuada que não era conhecida. Então ela era considerada um deuteromiceto, mas aí a partir do momento do genoma ela caiu dentro do grupo dos ascomicetos, graças ao sequenciamento. Outro fungo, o Cryptococcus, também não se conhecia a fase sexuada dele, até que um dia lá um chinês lá brigou com a mulher botou ele para fora de casa, ele foi morar no laboratório, aí num dia lá de madrugada, ele sem querer encontrou lá o Cryptococcus fazendo sexo. Então são as coisas meio bizarras que acontecem no meio dos fungos, tá? E aí, a maior parte do tempo mesmo, ele fica fazendo mitose. Então, ele produz esporos ou conídeos, que é sinônimo, tá? Existe uma tendência nos livros de chamar esporo quando é de reprodução sexuada e conídeo quando é de reprodução assexuada. Mas isso é discutível. Tá? Eu prefiro não... Para mim, esporo e conídeo é a mesma coisa. Tá? É um sinônimo. E aí, quando você tem um esporo pequenininho, ou um conídeo pequenininho, ele chama de microconídeo. Pequenininho, se você quiser botar número aí, ele deve ter aí uns 3 micrômetros, 4 micrômetros, em termos de tamanho. Ele é bem pequeno. E alguns fungos, eles fazem um conídeo ou esporo grande, que eles chamam de macroconídeo. Estou escrevendo aqui no chat. Macro grande. Conídeo, esporo. Então, é um esporo grandão. No caso dos dermatófitos, que é esses fungos que fazem infecção cutânea, eles produzem macroconídeos. São conídeos ou esporos que estão envolvidos em reprodução assexuada, tá? É mitose, não tem reprodução, não tem meiose. E eles são grandes, por isso que chama macroconídeo. Mas não são todos que fazem isso. Então, no caso do dermatófito, eles fazem. E no caso dos dermatófitos em específico, se você chegou a ver a aula e a aula prática também, eles têm formas diferentes. Eles podem ter a forma de um barquinho, como é o microsporum, que parece um caiaque. Se você olhar de cima, assim, parece um caiaque. Você senta no meio assim. Tem forma de bastão ou gravata. E tem forma de raquete, que é o mais aberto. Assim. Então tem umas estruturas grandes, né? Que dependendo da espécie ele faz aquilo, não são todas, mas no caso dos dermatófitos eles fazem esses conídeos ou esporos grandes, por isso que chama macroconídeo.
macro de grande, conídeo, ou macrosporo, ou macroconídeo. E a morfologia, então, permite a identificação da espécie. Para quem entende mesmo de micologia, que não é o meu caso, mas os caras eles chegam a gênero, a espécie, gênero e espécie. E eu não sei se você tiver um dia, ou algum de vocês tiver a oportunidade, nós tivemos um cara muito importante na história da micologia, que era o Carlos Lacaze, que era um médico muito famoso, ele era da Universidade de São Paulo. E ele trabalhava no Instituto de Medicina Tropical da USP, que fica ali na Doutor Arnaldo, bem no Cerqueira César, ali pertinho da Paulista, perto da Faculdade de Medicina da USP. Esse prédio é um prédio antigo, sei lá, acho que é da década de 30, de 40, mas é um prédio daqueles com pé direito alto, bem grande, sabe? Aqueles bem arejados, antigos. As paredes do Instituto de Medicina Tropical, eles são todos pintados a óleo com macroconídeo de dermatófitos. Cara, é uma aula no corredor, assim. Muito legal. Se alguém tiver a oportunidade de ir lá e conhecer, cara, é sensacional. Tem todas as espécies de dermatófito desenhado a óleo no corredor do Instituto de Medicina Tropical. É bem legal. Mas é uma característica desse tipo de fungo. Não são todos que fazem isso, tá? Tá, entendi. Obrigada, professor. Então, depois da aula, obrigado, Giovana. Depois da aula vai ter a liberação de um teste pelo Google Forms, que a professora Suzana vai disponibilizar para vocês responderem. É online, tá? É bem tranquilo, é só para fixar a matéria mesmo. E eu acho que vale um pontinho aí na nota, mas vocês vão receber. Dessa primeira aula, é da aula de hoje. Então, deixa eu ver aqui. Eu acho que vocês têm 72 horas para fazer, não sei. É que foi ela que elaborou. Eu não posso liberar, eu não tenho essa. Mas ela vai soltar. Eu vou passar um zap para ela, ela vai soltar hoje. E aí vocês vão poder responder. Mas é super tranquilo, são pouquíssimas questões, é por escolha. E aí vocês têm a resposta também, a pontuação, aí dá para. Mais um exercício mesmo para fixar. Amanda, tem um prazo sim, eu só não lembro agora. Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui. Entrega domingo, dia 21. Já vi aqui. Gente, o professor Norton acabou caindo, mas ele já tá voltando, tá bom? Desculpa, eu desliguei sem querer. Mas é até domingo, dia 21.
Professor, e a aula da semana que vem, ela vai ser liberada daqui a pouco? Agorinha, eu acho que já vai, quando a gente terminar aqui, já vai liberar para vocês poderem ter acesso. Tá bom. Aí fica tranquilo, você pode ver a hora que for melhor. E se tiver qualquer dúvida, né, pode sempre mandar a questão para o mural, porque eu acho que é legal. Às vezes, assim, tipo, não tem nenhuma pergunta é boba, né? Mas é legal porque às vezes a dúvida que você tem também é a dúvida de outro colega e aí vale a pena a gente poder disponibilizar as questões e dúvidas, né? No caso, sei lá, discutir entre todos. Vocês têm alguma dúvida com relação a essa introdução? Desculpa se eu falei muita coisa muito rápido, mas pode perguntar se tiver. Acho que tem nenhuma dúvida não, professor. Tudo certo. Tudo certo, professor. Legal. Professor, Pode falar. assim, não é uma dúvida, é mais uma curiosidade. Por acaso, o senhor já deu aula ou frequentou o Pedro II, o Colégio Pedro II? Não. Eu sou natural de Blumenau, Santa Catarina, então. É porque o seu rosto é muito familiar e para outra aluna também era, então a gente queria saber se ela já deu aula lá ou coisa parecida. Infelizmente, não. Tá bom, então, obrigada. Professor, a gente achou que o senhor era gringo. Não, sou não. Quem é gringo é a Suzana. Gringa, no caso. Brincadeira, não, ela fala bem português. Não é... Vou contar para a professora Suzana, hein, professor? Entrega aí, Júlia. Só não pode dizer que ela era argentina. Ela vai ficar brava. É brincadeira, é brincadeira. Bom, beleza, então. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, podem enviar para o mural, tá? Perguntas sempre são bem-vindas. Tanto Wagner quanto Suzana, eles são rápidos no gatilho para responder. A Giovana também está sempre atenta para auxiliar aí na monitoria. E aí eu vou mandar um zapzinho aqui para a Suzana para ela liberar o teste. Tá? Obrigada Obrigado, pela aula, Léo. professor. Até Obrigado segunda. vocês. Obrigado vocês. E qualquer coisa estamos à disposição. Professor, Valeu, Léo. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado, Giovana.